Boa noite a todas e a todos, né? Nós vamos iniciar a nossa programação do Nudes Convida 10 anos, né? O objetivo é celebrar esses 10 anos do Nudes, né, por meio da socialização, né, de saberes no âmbito da diversidade das relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade, tá? Quero aproveitar para avisar que a programação ela já está disponível lá no Face do Nudes e no Instagram, né, também. Essa programação ela acontecerá no período de 29 de julho a 16 de dezembro e terá certificação ao final da programação, né? Então, que vocês possam ir ao Face, fazer as suas inscrições a cada mês, né? Olhando lá os dias, né? Então, que vocês possam fazer isso. Eu quero aqui, né, agradecer a professora Iraneide pelo estar aqui conosco, participando desse momento, né? É um prazer. E falar um pouco de hoje, né, do nosso tema. O tema de hoje é sobre mulher negra na academia e que vai conversar conosco hoje é a professora doutora Iraneide Soares da Silva. A professora Iraneide, ela é doutora em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e pesquisas, né, História e Memória da Escravidão e Pós-Abolição, Sankofa. É coordenadora também, né, regional dos CONEABIS, né, e é membro do Instituto da Mulher Negra do Piauí, certo? A professora é da Universidade Estadual do Piauí. Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora, que a gente possa estender os nossos diálogos aqui com vocês. Fique à vontade, professora Iraneide. Oba! Boa noite, Aparecida. Muito obrigada pelo convite ao NUDE. É uma alegria, é um prazer, né? Não somente essa troca de saberes, mas a troca de contato, de afeto, de carinho, né? De cooperação, enfim, né? As parcerias que sempre estão se renovando, que sempre estão se fortalecendo a partir desses contatos, desse diálogo. E claro que a possibilidade, sobretudo, de dialogar com um universo de pessoas um pouco maior, né? Não somente de Alagoas, mas de Piauí, enfim, de outras regiões do Brasil, que são nossos amigos, que nossos parceiros, e que são quem está conosco aqui, tá? Os meus alunos, os meus colegas da Universidade Estadual estão por aqui, enfim, eu fico muito contente com essa troca. E esse desafio também, né? Pensar mulheres negras na academia, né? E pensar e começar por nós, né? Quem somos e que espaço também ocupamos dentro dessa academia, né? Somos mulheres negras, expressivamente negras na luta, né? Na luta cotidiana, no ativismo acadêmico. Eu costumo dizer que é um ativismo bem mais solitário, porque os nossos pares ainda são poucos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esses dados, os nossos pares ainda são poucos, e esses poucos terminam se sobrecarregando, né, porque a gente termina assumindo uma agenda de ativismo acadêmico, enquanto pesquisadores e pesquisadoras ativistas, e, consequentemente, se sobrecarregando em relação a outras demandas, a outros colegas de outras direcionamentos étnicos, né? Então, isso, para nós, estar na academia, para nós, é quebrar também, né? Pular uma barreira do lugar natural que nos é colocado, que nos é posto como natural, que não é academia, que não é universidade, que não é estudar, né? Então, assim, nós já quebramos todo um padrão dito natural, né? O natural é não estarmos aqui, né? O natural é estar em outros espaços, em outros lugares.
Nós já somos, já quebramos com isso. E dizer que, hoje, 2019, a última pesquisa do Censo do Ensino Superior, apontou que somos 219 professoras, doutoras negras no ensino superior na pós-graduação. E é ínfimo, né? Em cerca de 3%. É muito pequeno. Eu vou detalhar isso daqui a pouquinho, mas é muito pequeno. Então, assim, nós estamos nesse grupo, né? E para estar nesse grupo é um privilégio, né? E a gente quer estar aqui hoje e assumir esse debate, não somente acadêmico, mas o debate ativista, né? Enquanto mulheres negras, é querer que outras e outros também assumam esse espaço que também é nosso. Tá? Dito isso, eu só acrescentaria as minhas credenciais, que eu também componho a rede de historiadores e historiadoras negras brasileiras. Então, isso para a gente é muito bom, né? E hoje também nós estamos nos organizando enquanto historiadores e historiadoras negras do Nordeste, da região Nordeste, né? Então, isso é bacana. Bom, dito isso, vamos falar um pouco da nossa memória histórica, né? Quem somos e de onde viemos, até para a gente compreender por que o nosso espaço, por que nós, no espaço acadêmico, ainda somos tão poucas, ainda somos, não chegamos a 5%, né? Segundo, de acordo com os últimos censos do ensino superior. Então, por que ainda não chegamos a 5% de mulheres negras doutoras na academia? Né? Se somos mais de 35% da população negra, da população de mulheres brasileiras. Então, algo está errado, né? E aí, enquanto no nosso diálogo, enquanto pesquisadoras e professores de na universidade, nós também levamos para a universidade o mote de que nossos passos vêm de longe, que a nossa memória histórica vem de longe, que nós temos uma raiz, uma memória, um povo, enfim, nós não estamos soltos, né, no universo que permeamos, quer seja na academia, quer seja na sociedade de modo geral. E quando dizemos isso, retomamos o nosso fio condutor com a África, com o continente africano. Né, quando dizemos que nossos passos vêm de longe, nossa luta vem de longe. Nossa luta não é uma luta contemporânea do século XXI, mas é também uma luta que vem desde quando as primeiras mulheres, os primeiros homens negros aqui chegaram, para cá foram trazidos para as Américas, na condição de escravo. E aí, nesse contexto, a gente traz algumas mulheres que são importantes, que são fios condutores importantes, que foram e continuam sendo inspiração para a nossa luta, como a Esperança Garcia, por exemplo, de 1751, no Piauí, passos bem distantes, né, que escreve uma carta reclamando, dizendo, né, dos maus tratos sofridos por ela. Quando vamos encontrar lá, ainda na primeira metade do 19, vamos encontrar algumas pretas, primeira para a segunda, nesse intervalo, vamos encontrar algumas mulheres pretas também poderosas, como a Catarina Mina, né? Catarina Mina, lá em São Luís de Maranhão, quando ela também consegue driblar, consegue extrapolar, mexer com essa calcificação do escravismo criminoso. Vamos encontrar a Adelina Charuteira, né? Que consegue, para além da sua liberdade, consegue também estabelecer uma rede de sociabilidade, enfim, fortalecer todo um movimento abolicionista. Vamos encontrar uma série de outras mulheres por todo o Brasil, em todos os estados, todas as regiões do Brasil, vamos encontrar mulheres anônimas ou não, mas que foram e que são fios importantes para inspirar e para fortalecer a nossa luta hoje no século XXI. Então, portanto, afirmamos com muita força que os nossos passos vêm de longe. Não pense que estamos sozinhas, não. Não mexe comigo que eu não ando só mesmo, né? Eu estou com essa legião de pessoas, de homens e mulheres, mas sobretudo das mulheres que me fortalecem, que nos fortalecem enquanto mulheres negras. E esses passos e essa memória trazemos também para a academia quando aqui chegamos.
para fortalecer outros e outras. Qual foi a condição, né, de vida que tivemos ao longo da história, né? E aí a gente traz outras reflexões também para a gente pensar, né, como é que chegamos condicionados à escravidão. E aqui chegando, nós fomos também impulsionada, fomos inserida numa sociedade escravista, racista, sexista e submetidas às mais diversas possibilidades de violência, violência sexual, violência física, violência psicológica, enfim. E mesmo assim sobrevivemos, né? Ultrapassamos essas barreiras e chegamos aqui a contar a nossa história. E aí, quando a gente chega hoje no século XXI, né, nós, mulheres negras, correspondemos a quantos por cento da população brasileira, e eu vou trazer especialmente para o Brasil, né, quantos por cento? Nós somos hoje, né, um pouco mais de 25% da população brasileira. Estou falando das mulheres negras, só das mulheres negras. Quando analisamos o lugar social que ocupamos, chegamos a um número alarmante. E não precisa nem de número, na verdade. Quando percebemos que na academia, professoras doutoras, 2020 do século XXI, somos apenas 3%, então, de fato, eu não preciso dizer mais nada. E eu não preciso também afirmar aqui onde estamos. Basta a cada um de nós, desnaturalizar o olhar para os lados, olhar para o outro e perceber onde é que estamos de fato, né, enquanto mulheres negras. Onde é que as mulheres negras estão? Quais os lugares sociais que elas ainda ocupam majoritariamente, né? E aí a gente vai colocando, bom, no espaço privado que sempre foi convencionado às mulheres, né? Mas mesmo essa afirmação, ela também carece de reflexão. Quando a gente pensa, por exemplo, eu falava lá atrás da Catarina Mina, da Adelina Charuteira, né? E aí, quando eu falo que o espaço privado é um espaço convencionalmente ofertado às mulheres negras, elas quebram isso. Elas quebram isso desde quando elas chegam aqui. Porque elas chegam aqui, e como elas não entravam na categoria de mulheres, de pessoa, de gente, né, de humano, elas estavam afastadas desse patamar, elas tinham acesso tanto ao espaço privado quanto ao público. Elas estavam lá, indo para o rio lavar roupa, ela encontrava com outras, ela passava na praça, ela caminhava, ela conversava, ela tinha acesso ao espaço público. Elas estavam na rua vendendo, na feira vendendo, comprando, né? Eram elas que estavam lá. Ao mesmo tempo em que elas estavam também vulneráveis a toda forma de violência, claro, no espaço da rua, né? Por exemplo, quando eu pesquisava a cidade de São Luís do Maranhão primeira metade do século XIX, né, os códigos de postura e da documentação da Secretaria de Polícia, e lá encontrávamos as mulheres, né? E elas estavam lá, naquele espaço, sendo presas porque estavam na rua, porque fugiu, porque estava tentando fugir, porque estava namorando, porque foi simplesmente tomar um ar na praça. Mas elas estavam no espaço da rua, né? Então, nesse sentido, quando a gente tenta universalizar as mulheres, que o espaço para as mulheres convencionalmente oferecido a ela é o espaço não somente privado, a gente também tem que fazer essa reflexão, que não é, né? E quando trazemos para o século XXI, nós sabemos muito bem que nós não estamos na universidade como professora doutora, mas nós estamos na universidade limpando o chão. Nas posições menos privilegiadas, lá estão as mulheres negras, com salários geralmente menores do que as mulheres negras, né? Ao mesmo tempo em que quando falamos da universidade, também percebemos uma coisa que é interessante, né? As mulheres negras, elas estão, em número, elas estão mais no ensino superior do que os homens negros, por exemplo, do que os meninos negros.
né? Os jovens negros, as jovens negras, elas conseguem chegar ao ensino superior em número um pouco maior do que os jovens negros. Isso é fato. Isso não quer dizer que elas consigam terminar o curso com sucesso e entrar no mercado de trabalho com sucesso e ter um salário equiparado, quiçá, ao homem negro. Porque no patamar salarial ela ainda está em terceiro lugar. Ela está em quarto lugar. Primeiro vem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, e em quarto lugar vem a mulher negra. Isso, na universidade, no geral, né, na carreira docência concursada nas instituições públicas, não. Mesmo assim, também a gente ainda faz as ponderações, porque tem os cargos, tem a administração da universidade, e na maior parte desses cargos, os cargos melhor gratificado, ainda não são as mulheres negras nem homens negros que estão ocupando. Nós, mulheres negras, ainda estamos bem aquém dessa situação. Então, é bem complicado. Eu trago aqui um dado que é interessante, que diz assim, IBGE 2011 diz assim, jovens negros entre 18 e 24 anos são 9% dos negros que estão na universidade cursando o ensino superior. Aliás, perdão, somos 9%, tão somente, né? Enquanto que os jovens brancos, com a mesma idade, chega a 25,6% matriculado no curso de graduação. Olha aí, o abismo, a diferença, né? Quase, muito mais que o dobro, né? Então, nós estamos, de fato, bem distante. O abismo entre as jovens negras e os negros e os brancos realmente ainda é bem grande dentro da universidade. E, consequentemente, todo um processo até conseguir chegar, e estou falando isso da graduação. A pós-graduação, esse número é bem maior, né? Aí a gente vai falar um pouquinho também, uma coisa que eu achei interessante lá no site do INEP, ele vai falar o aumento de negros e negras na universidade também proporciona, que é a produção de conhecimento gerado nos espaços acadêmicos, através dos quais abre espaço dentro da universidade para o oprimido, não somente para o opressor. E aí a gente vai falar uma coisa interessante, que alguns estudos, né, dos últimos 10 anos. Qual é a cara da universidade, né? A cara da universidade mudou também. O REUNE, o ProUni, o Enem, SISU, as políticas afirmativas, né? Claro que trouxeram um percentual até interessante de negros e negras para a universidade, de jovens negros e jovens negras para a universidade. Isso é interessante. E isso, consequentemente, é fortalecido pelo apoio, pela força dos núcleos de pesquisas, como, por exemplo, a nossa universidade tem o NEPA, o Núcleo de Estudos Afro, o SANCOF, o Núcleo de Estudos em História e Memória da Escravidão e Pós-Abolição, enfim, o NEST e outros núcleos que têm esse diálogo, que fortalece esses alunos, que compra, muitas vezes, a briga por esses alunos para que eles se mantenham na universidade, para que eles consigam terminar os seus cursos, né? E contribui, ajuda, como nós do Sankofa, temos grupos de estudos para ajudar, para fortalecer os alunos que querem, que têm interesse de ir para a pós-graduação, por exemplo, fazer o mestrado, né? Esse ano a gente tem, no final do ano passado nós tivemos do núcleo também, ex-aluna, que conseguiu entrar para o mestrado, né, o Dilani, que deve estar aqui conosco. Ao mês passado, tivemos a grata surpresa de ter também a Juliana entrando para o mestrado na UNILA, o Dilani entra para a UFP, enfim, né? A Amanda, o outro ano, entrou para a UFMA, e assim a gente vai, a Karina, enfim. A gente vai fortalecendo essas redes a partir dos nossos núcleos e, consequentemente, buscando apoio para que daqui a pouquinho sejam elas que assumam também esse espaço que é nosso, é o espaço acadêmico, é o espaço da universidade, né? Mais fortalecida, com a formação mais sólida e que venha a contribuir conosco junto à universidade. Isso é muito bacana. Então, isso sim é ativismo. Também é aquilo que eu falava, que eu chamava que era ativismo, né? Dentro da universidade. Aqui nós temos um dado fornecido pelo INEP, né,
Censo do Ensino Superior, 2016, ele diz que docentes e doutores na pós-graduação, aquilo que eu falava anteriormente, são 3%, homens negros são 3%, são 5% e mulheres negras 3%, enquanto o homem branco chega a 25%. E aí, essa pesquisa aqui é interessante porque, assim, do percentual de 100%, um grupo, somente 53%, 53% aceitaram responder o quesito raça e etnia, né? E desses, homens brancos, 25%, homens não identificados, né? Aí vamos também para 20%, mulheres brancas, 20%, mulheres não identificadas, 15%, homens pardos, 6%, mulheres pardas, 4%, homens pretos, 5%, mulheres pretas, 3%. Na pós-graduação, professores que atuam na pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização, e que são negros, né? O número é muito pequeno. Nós somos apenas 3% ainda, né? Professoras negras, doutoras na universidade, tá? Então, isso é muito gritante para nós. E quando a gente vai, doutoras pretas por estado, a fonte também é o INEP, né? Nós vamos ver que em São Paulo nós temos 65% de doutoras pretas. Bacana. Mas, em compensação, nós vamos ter estado como Pará, Santa Catarina, Tocantins, com 2. Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, com apenas 1. Tá? Aí vamos também, aí nesse quesito aqui, nós vamos encontrar disparidade regional, tá? Nós vamos encontrar disparidade, por exemplo, você vê em São Paulo tem 65, Rio de Janeiro 35, Bahia 35, Rio de Janeiro 18, Minas Gerais 16, Paraná 14, Rio Grande do Sul 13. Aí você vai vendo que vai baixando quando a gente vai chegando para as regiões Norte e Nordeste, tá? Claro que estou falando de uma pesquisa que foi feita há 4 anos atrás. Mas se a gente for fazer hoje, a diferença não é tão grande. Eu vou considerar também que há 4 anos atrás, eu já formei doutores. É um doutorado, 4 anos. Tá certo? Então, assim, a proporção ainda é muito pequena de nós, mulheres negras, na academia. Quantos somos na docência superior, né, universitária? E aí, esse mesmo censo diz que somos 219 doutoras pretas, professoras em curso de pós-graduação no Brasil. Olha só, gente. Aí, quando vamos ver, deixa eu ver o próximo slide, quando vamos ver o percentual de homens branco, né, vamos ter 43%, né, é muita gente, cerca de 13 mil, né, vamos ter cerca de 19, vamos ter cerca de 19%, 13.198, ou 24% de homens brancos na pós-graduação, e 19 mil de mulheres brancas. 19%, cerca de 10 mil, 19%. É muito grande o abismo, né? E é muito triste. Claro que cabe a nós refletir e virar também esse quadro. Por isso a importância, por isso que eu retomo a importância do núcleo de pesquisa, do nosso ativismo, sim, eu, a professora Maria Aparecida, que a gente termina se envolvendo com um grupo de alunos que vem nos procurar, e nos sobrecarrega, a gente às vezes está cansadinha, mas a gente não deixa, porque a gente precisa mudar esse quadro, a gente precisa rever tudo isso, né? Todo esse abismo social que ainda existe. Apesar da importância, apesar de as políticas afirmativas ter corrigido um pouquinho, mesmo que um pouquinho, tudo isso. Uma vez que, em 2001, saiu uma pesquisa interessante, coordenada pelo professor Paulo Paixão e a professora Vânia Santana, da UERJ, né? E naquele momento, 2001, a população negra na universidade somava 5%, né? Que era muito pequena. E aí, sim,
Uma pesquisa muito bem feita, né, que denunciava esse abismo, e que denunciava e preconizava, né, as cotas raciais para a universidade. Suscitava toda uma discussão que permeou todo o processo de debate, reflexão, da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância Correlata, e fomos para a África do Sul com uma das agendas também era na educação, exatamente a denúncia desse abismo social, considerando a pesquisa publicada pelo professor Marcelo Paixão e a professora Vânia Santana, o Ricardo Henriques e o grupo da UERJ, que coordenava essa pesquisa, tá? Embora as mulheres avancem nos estudos mais que os homens, o recorte racial mostra que ainda há uma profunda desigualdade entre brancas e negras, né? E eu estou falando tudo isso, bom, somos 3% de doutoras negras, somos somente 219, é pouquinho e tal, mas eu estou falando isso e reafirmo, mas também estou dizendo que não é só isso, a gente tem avançado, isso já é um avanço, quando considerado que em 2001 éramos apenas 5% da população universitária, das universidades públicas, né? Então, isso para nós já é considerar um avanço, certo? Eu acho que a gente tem desafio, mas também temos lutas e algumas conquistas importantes, como, por exemplo, que jamais, lá atrás, no início da minha carreira universitária, quando eu consigo entrar na universidade, vindo de família negra, sendo a primeira negra da família a entrar na universidade, eu jamais imaginei que eu fosse chegar ao doutorado, né? O sonho era, pelo menos, adentrar a universidade. Né? Encontrei algumas mãos, alguns núcleos de pesquisa, como alguns nossos alunos entram, e hoje eu estou aqui, professora doutora. Então, isso foi luta, claro, isso foi luta, mas é também conquista, né? É conquista, é briga, né? O querer estar, tão somente, mas o querer estar e encontrar ajuda, encontrar apoio no caminho. É isso que a gente busca também com vocês, né? Por isso que a gente apoia, por isso que a gente briga por vocês, pelos nossos alunos, e na verdade, nem por, mas né? Porque a luta de vocês, a luta de cada um de nós, é uma luta junta, uma luta coletiva, né? É uma luta que importa sim, se entrou um a mais ou a menos, se um está precisando de ajuda, de apoio, o outro não. Isso é importante para a gente, sim, isso também compõe a nossa luta, o nosso estar na universidade. O nosso estar na universidade não é um estar individual, mas um estar coletivo, né? Um estar ubuntu, né? Eu estou porque vocês também estão. E eu me fortaleço quando vocês se fortalecem, né? Que eu sempre digo isso para os meus alunos, e eu digo e reafirmo isso cotidianamente. O quanto conquistamos nesse processo de luta e resistência, né? O quanto nós, mulheres negras, somos guerreiras e sujeitas a várias lutas. Eu acho que nós, mulheres negras, dentro da universidade, nós temos muitos desafios, né? Primeiro, conquista o estar na universidade, o passar por todo o processo de formação, e processo de formação nossa, mulheres negras, geralmente, na maioria dos casos, é um processo de formação enquanto precisamos trabalhar para nos manter, para nos sustentar, para ajudar a contribuir com a família, enfim. Não é uma formação universitária financiada, né, tranquila, com papai e mamãe contribuindo, não. Nós fazemos, de fato, sobretudo nós que estamos nas ciências humanas, nós fazemos com muito afinco, né, com muito cuidado, com muito zelo, mas também com muito trabalho, com muito suor. Meu Deus, meu celular caiu. Acontece. E muito sozinhas também, muitas vezes, né? Eu acho que é um desafio, porque muitas vezes estamos muito solitárias também nesse espaço de reflexão acadêmica, na formação, sobretudo da pós-graduação. Isso para nós, sim, quando eu falo conquistas também importante, primeiro, uma das conquistas que a gente tem nos últimos 20 anos, que tem sido muito importante, são os núcleos de pesquisa, os NEABs, Grupo de Estudos Afro-Brasileiros dentro das universidades. Isso tem sido muito importante, espaço muito importante. Depois,
professores como eu, professora Aparecida, o professor Henrique Cunha, lá, a professora Sandra Petit, lá na UFC, a gente vai encontrando algumas redes, né? Vamos mapeando e vendo como é que tipo de apoio e solidariedade étnica nós vamos encontrando também na universidade, nos apoiando e nos fortalecendo. Isso tem sido importante. E isso também é conquista, porque não é fácil manter-se na universidade e comprar essas brigas, né? Isso que a gente vai chamar de conquista. Então, isso sim, é por isso que a gente coloca que nós, para além de outras coisas, somos mulheres muito guerreiras, muito fortes, né? Onde estamos e quais os espaços que ocupamos, né? Eu acho não, na verdade, não estamos trabalhando com achismo, mas assim, constatamos que nós somos sim, continuamos sendo subrepresentadas dentro da universidade, né? Considerando que eu já havia falado, em termos de números, nós estamos muito mais subrepresentados na pós-graduação e na esfera da administração. Por exemplo, se a gente perguntar para qualquer um, somos 29 aqui, né, presente, e se perguntar para a gente qual universidade do país, nós somos 26 estados, não sei quantas universidades públicas temos, mas quem de vocês conhecem um reitor negro, igual a mim, igual a professora Aparecida? Né? Se a gente perguntar isso, o silêncio é total. A gente fica tentando, sim, a professora Nilma Lino Gomes, maravilhosa professora Nilma Lino Gomes, nossa parceira, nossa colega, que foi reitora da Unilab, eu só lembro dela, né? Mas quem conhece, por exemplo, por acaso, uma pró-reitora de graduação, que é a pró-reitoria maior dentro da universidade, negra, expressivamente negra, ativista, como nós, eu, professora Aparecida, aí a gente vai, a gente continua não lembrando, né? A gente continua forçando a memória e não consegue visualizar. Mas quem conhece um pró-reitor dentro da sua universidade que seja expressivamente negra, ativista, e aí a gente vai, aquele ali mas eu não sei se ele sabe que é, né? Enfim, nós temos isso, né? Ou seja, dentro da universidade, as nossas representações ainda são bastante limitadas. Nós não estamos nos espaços de fato de poder. Quando eu falo de poder, não é somente financeiro. Claro que o reitor tem uma gratificação boa, o vice-reitor, mas não é só isso, tá? É o estar para que o meu aluno, a minha aluna, o meu filho, aquele aluno do ensino médio que quer ir para a universidade, se veja também lá um dia. Se permita vislumbrar o seu futuro também ali. Essa representação nós ainda não temos. A universidade ainda é um espaço branco. E aí eu estou falando só de representatividade, nem estou falando de pesquisas, de projetos, de ações, né, que corrobore, que contribua para que esse aluno negro também se sinta parte dela. É todo um processo de luta que nós temos ainda, que isso para nós são desafios e desafios grandes, por isso que a nossa luta é contínua, né? Por isso que o nosso ativismo muitas vezes é mais sofrido, porque muitas vezes as nossas vozes, os nossos anseios, as nossas necessidades, né, não são compreendidas com sensibilidade, porque muitas vezes o outro tem até boa vontade, mas eles não conseguem compreender, porque eles não conseguem se colocar no nosso lugar, no nosso espaço. Não tem experiência do vivido, do que vivemos, né, no nosso cotidiano enquanto mulheres negras, por exemplo. Tá? Então, isso é um diferencial que é importante para a gente pensar. Pelo simples fato de sobrevivermos, nós mulheres negras periféricas somos a configuração mais bela da resistência, tá? Bom, eu coloquei essa frase aqui no meu slide e eu coloquei propositadamente, porque eu não quero ser resistência para o resto da vida. Eu não quero ser resiliente para o resto da vida. Eu quero também estar inserida, né? Eu quero também a cereja do bolo. Eu quero também somente a fatia geral. Eu quero também a cereja.
tá? E eu quero, e eu preciso me ver e ver minha filha, e ver minha sobrinha, e ver minhas alunas, ver a Josane, e ver a Rebeca, e ver o Natanael, e ver meus alunos, também na universidade, também ocupando espaços que também são deles, são delas. Eu não quero. Eu estou aqui por um tempo. E olha que daqui a pouquinho o corpo vai dizer que a gente precisa, de fato, dar um tempo e a gente precisa ter outros e outras nesses espaços também, tá certo? Então, assim, eu sou resistente, eu resisto, eu brigo, eu luto, sim, mas eu não quero isso para sempre. Por isso que eu preciso de vocês, que vocês estejam conosco para que a gente consiga ultrapassar esse espaço. Vamos voltando. Bom, eu vou, olha, já estou há 1 hora, viu, Cida? Muito bom. Foi bom. Essa brincadeira já estamos 1 hora, mas está ótimo. Vamos voltando. Só para a gente fechar. Eu vou só fechar um pouco. Fecha aí que depois eu falo. Vai, isso, vou fechar um pouco para você falar e a gente vai vendo quais as contribuições, enfim, o que o pessoal está falando, está achando também que isso é importante, esse feedback é importante, né? Para abrir um espaço. Bom, só continuar, né? O que eu falava, eu fechava falando que nós não precisamos e não queremos ser somente dados estatísticos, né? Dados estatístico negativo, dado estatístico menor, onde aponta a nossa a exclusão que a sociedade, que as estruturas institucionais, ela tem sobre nós. Ou seja, nós não queremos ser só 3% de professoras doutoras negras, nós não queremos ser só 219 doutoras negras, né? Nós queremos ser tal qual o percentual que somos na sociedade brasileira, né? Nós precisamos e devemos e queremos ser o que quisermos ser, inclusive professora universitária, tá? Então, isso é importante dizer. Nós estamos aqui, enquanto professoras universitárias, doutoras, mas também pesquisadoras, ativistas, né, que buscamos e que nos inspiramos, não somente nas nossas pesquisas individualizadas, mas numa perspectiva coletiva, de pesquisas coletivas, de conquistas coletivas, de possibilidades de reflexivas coletivas, onde incluímos, onde nos fortalecemos e nos alegramos e choramos e sorrimos com os nossos parceiros, que eu costumo dizer que os meus alunos, os meus colegas de núcleo, não são tão somente colegas, alunos, mas são meus parceiros também, são os meus amigos e as minhas amigas, e são com elas e são com eles que eu me fortaleço, que eu choro, que eu sorrio, né, que eu brinco todos os dias e que eu me alimento energeticamente também, cotidianamente. Então, isso para mim tem sido muito importante, né? Esse fortalecimento, essa rede, essas possibilidades, que são muitas, de diálogo, de reflexão, né, que a gente tem feito dentro da universidade. Para mim, estar na academia estar também nesse ativismo, né, mesmo que muitas vezes nos canse, porque somos humanos, somos seres humanos como qualquer um outro, e isso muitas vezes nos cansa um pouco mais, mas também nos alegra muito, né? Isso que nos mantém, tá? Então, assim, eu falei um bocado de coisa. Eu vou parar um pouquinho, a professora Aparecida também vai fazer a parte dela, e a gente vai abrir também para ouvir vocês também, né? O que é que vocês também estão achando disso tudo, tem a dizer também para a gente, porque a proposta é essa, é um diálogo coletivo, tá bom? Um beijo para cada um e a gente continua por aqui, no diálogo. Aparecida, por favor, o poder é seu, querida. É nosso. Então, pegando assim um pouco da sua fala, né, Iraneide? Quando a gente fala da mulher negra na universidade, na academia, o que nos leva a remeter esses dados que você nos traz, em termos de pensar essa trajetória, né, de negros e negras na universidade, na academia. Porque, por exemplo, mesmo com todo o que isso mostra para nós, né, o que nós ainda precisamos fazer, por quê?
estamos com todos os outros mecanismos, outras formas, né, de acesso à universidade, mas estar nesse momento, estar na universidade, ainda é algo para nós não, para o outro, como se nós estivéssemos fora desse lugar. Essas porcentagens, esses dados, nos mostram isso, né? Esse fora desse lugar. A todo momento, isso é nos colocado. Uma outra coisa também é de pensar o quanto para nós estar na academia, o quanto assim, é gratificante, mas tem um lado também de como nós somos desqualificadas, né? As nossas produções, né? Os nossos trabalhos e aí nossas experiências, né? Então, o que nos fortalece são os nossos núcleos, né? Mas também esses nossos núcleos que nos fortalecem, ele à vista dentro dessa academia, é aquele lugar de que, olha, é aquele grupo que vai falar de tal coisa, né? Ele não tem a mesma leitura como se fosse um grupo que não fosse nosso, de mulheres, em sua maioria de mulheres ou de pessoas negras, né? Mas é um grupo que está tratando de questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade. É um grupo que está ali como se também estivesse fora desse contexto, né? Então, a nossa atuação, né, dentro da universidade é exatamente isso, firmar essas questões que nós acreditamos e que desenvolvemos junto com os nossos alunos para que a gente possa mudar, né, superar esse epistemicídio que foi colocado na história da universidade e da nossa história, né? Então, isso é algo muito importante, é muito desafiador para nós. Então, quando você diz que nós somos esses 3% nessa população, os dados mostram e nos diz, olha, esse espaço, ele é um espaço masculino, é um espaço branco, é um espaço de poder, né? E é um espaço que a todo momento, ótimo, nós estamos lá. Mas aos olhos, né, dos outros que não são, né, que têm o mesmo propósito que nós, né, nós somos quem? Aqueles que falam das mesmas coisas. Nós somos desqualificados. Então, acho que isso para a gente precisa pensar também sobre isso. Tem esse lado positivo, mas também tem esse lado que a minha pesquisa é a questão da valorização. Que valor tem a minha pesquisa em relação à pesquisa, por exemplo, da engenharia? Mas fala de diversidade, deixa isso para lá. Fala de diversidade, né? Então, isso é o quê? Isso é desqualificar esse momento, né? Esse nosso momento. É importante, né? Quando a gente fala dessa trajetória, dessa nossa trajetória. E quando você fala desse ativismo, e nós falamos do nosso ativismo, alguns de nós, quando chegamos, né, nos adentramos à universidade, nós viemos de movimentos sociais negros, nós viemos de organização de mulheres negras, né? Nós viemos, como se diz, amparada já por uma estrutura de relações étnico-raciais e de relações e de organizações antirracistas, de uma discussão já desse momento. O que nos deixa, o que nos fortalece é que a gente já vem aqui, como diz nos diz Gonzalez, nos diz tantas outras autoras, que a gente já vem descolonizando, né? As nossas mentes, a gente já vem com uma autoestima já mais positivada do lugar que nós vamos ter, mas isso também, a gente também já vem sabendo, olha, esse lugar aí, ele vai ser questionado, esse lugar vai ser pressionado, esse lugar vai ser intimidado, né? Por conta de toda essa estrutura. Na realidade, a gente precisa estar sempre percebendo e construindo para perceber qual é a estrutura da universidade, né? E é nesse momento que a gente consegue com os nossos núcleos, né? A gente perceber como ela funciona, como ela está estruturada para que a gente possa também fazer parte desse momento, né? Desse momento da universidade, que a gente possa estar junto aos nossos alunos, aos professores que
tenham uma educação e que se permite ser educados, né? Porque tem isso também, né? Precisa dessa educação e precisa desse entendimento das questões relacionadas com de uma educação antirracista. Então, acho que a nossa função também e um desafio, né? Enquanto professoras e pesquisadoras, é um desses momentos que a gente tem. E quando a gente fala desse ativismo, falar desse ativismo hoje para nós, ele está sendo um ganho, mas em alguns momentos ele ainda é colocado como a panfletaria, né? Esse ativismo é panfletário dentro da universidade. Né? Você vai levantar bandeira dentro da universidade, a universidade que se coloca como neutra, né? De uma neutralidade, né? Então, é um outro dado também. Então, na realidade, a gente vai pensando, olha, se eu que entro na universidade, né, que somente tinha um fomento para entrar na universidade, que era a FUVEST, né, e hoje a gente tem como que chama? A gente tem aqui o Enem e tantas outras formas. Por que nós não estamos em um número maior dentro da universidade? Então, um questionamento que a gente para pensar. Nós estamos continuamos em números menores, mesmo com outras formas mais facilitadoras de acesso, mas ainda nós estamos nessa porcentagem. Então, o que está colocado para nós é que a estrutura colocada, a estrutura da sociedade, a estrutura da instituição, da universidade, ela ainda é racista. Né? Então, porque senão nós poderíamos estar num outro momento, esses números poderiam ser maiores, mais significativos de representatividade. Não que esse pequeno número não seja representativo, mas eu digo de quantificação. Né? Sim, eu acho que é isso, não é? E é muito interessante também que a gente só consegue mesmo fazer essa superação pensando nessas histórias, né? Que você colocou, dessas mulheres, né? Nós estamos ali para mostrar que o saber, o conhecimento, não é somente de uma classe, somente de um grupo racial, não. Né? Eu acho que talvez é necessário que esse grupo se perceba enquanto os privilégios que tem. E por conta disso que nós não temos tantos acessos, e aí eu digo oportunidades, né, de estarmos em maior número dentro das universidades. Né? Eu acho que esse é o momento. Eu gostaria, assim, nessas falas aí, pensar um pouco com você, né? Como que seria para nós hoje, né, além do que nós já estamos fazendo, né, erguer as nossas vozes? Desafio, né, Cida? Ou seja, eu vejo como ponto de partida, a formação que fazemos a partir dos nossos núcleos, mesmo guetizado dentro da universidade, como você colocava, e eu concordo plenamente com você, de fato é guetizado, né? Nós somos, dentro da universidade, os nossos núcleos são o espaço para falar só daquilo, né? E nós somos, muitas vezes, confundidos dentro da universidade como aquela que é tudo menos a professora, né? Menos a doutora. Né? Então, são desafios que temos ainda no espaço acadêmico, porque, naturalmente, esse espaço foi naturalizado como espaço não para nós. Nós não fomos, aliás, espaço não para nós enquanto professoras, enquanto doutoras, enquanto produtora de conhecimento, de saberes. Né? Nós podemos e devemos e temos livre acesso para limpar, para varrer, para servir. Ou seja, a perspectiva colonizadora, ela é muito forte dentro da universidade. Né? Tanto que um dos nossos desafios maiores, junto com os nossos, é exatamente quebrar esse olhar, desnaturalizar esse olhar do colonizador sobre nós, essa mão pesada do colonizador sobre nós. Né? Nos perceber enquanto sujeitos colonizados, nos perceber enquanto sujeitos, sobretudo, produtores de conhecimento. Porque muitas vezes
os nossos alunos, eles têm dificuldades até mesmo de se perceber, de acreditar que eles são capazes de produzir, de conhecer, de escrever, né, de fazer história, escrever livro, escrever artigo, porque é tão incutido na nossa cabeça, a partir de uma lógica colonial, de uma lógica colonizadora, né, que nós não sabemos, que nós não podemos, que nós não temos, que aí a gente termina todo um processo de autoestima, todo um processo de fortalecimento desse sujeito, também ele é bem mais lento. Né? Por isso quando você coloca, nós chegamos à academia já com um suporte ideológico importante, que são os movimentos de mulheres, movimentos negros, enfim, são outros pares, são outros parceiros importantes. Muitos dos nossos alunos não tiveram não tem esse suporte. Eles chegaram exatamente a partir dessas possibilidades de acesso que os últimos 15, 20 anos trouxe, que é sobretudo as políticas afirmativas. E a partir dessas políticas do acesso, e eu costumo dizer que a universidade já não tem a mesma cara. Nós andamos nos corredores da universidade e vemos que a cara da universidade mudou, mas a própria universidade, na sua estrutura, não mudou e não tem se permitido. Tem sido bem complexo. Por isso que ainda somos os guetos dentro da universidade, por isso que ainda somos as negrinhas, as professoras negrinhas, que não é a negrinha, é aquela morena. Ou seja, nós não temos nome, nós não somos a doutora fulana, doutora Iraneide, nós não temos nome, nós somos aquela professora morena, né? Quando gentilmente ainda nos chamam. Isso né? vem, então, assim, isso vem dos passos da escola, né? Nós passamos pela infância toda ouvindo isso, né? Não tendo nome. Exatamente. Então, assim, a universidade, o problema, na verdade, não somos nós, porque nós estamos tendo acesso, mesmo que pequeno, nós já estamos tendo acesso à universidade. As políticas afirmativas, de modo geral, nos últimos 10, 12, 15 anos, têm nos possibilitado ampliar a nossa participação dentro da universidade. O problema é que a universidade não se permite nos receber a partir da nossa também diversidade, de saberes, de olhares, de gênero, de orientação sexual, enfim. A universidade ainda esse espaço é um espaço extremamente conservador, eurocêntrico. E, consequentemente, os alunos que não conseguem se encaixar nessa caixinha que é bem fechada, eles terminam se refugiando, encontrando amparos no nosso núcleo de pesquisa. E aí, não, você não se encaixa aqui, você vai para lá, que você vai encontrar eco. Né? Então, tem sido isso. E aí, o que eu vejo como possibilidade de avanço são esses alunos que estão conosco. Porque são eles que vão estar mexendo com essa caixinha um pouco mais, que vão estar dando continuidade à luta e, consequentemente, ampliando. Eu tenho muita esperança que ampliando esse espaço, para que, de fato, daqui a 10 anos, possamos dizer, bom, não somos mais só os 3% de mulheres negras doutoras na universidade, nós já somos 10, né? Que é muito pouco, mas, enfim, é um avanço, tá? Então, assim, eu vejo como possibilidade de avanço isso, eu vejo como possibilidade nós mesmos, enquanto professoras negras, enquanto corpos negros dentro da universidade, buscar também, a partir da legislação, que nós temos uma legislação antirracista, já importante legislação antirracista no país, né, que nos fortalece, nós temos tratados internacionais, enfim, que tem sido importante, que tem sido documentos importantes para que a gente possa estar fortalecendo, fundamentando não somente o nosso discurso, mas as nossas pesquisas, os nossos projetos, juntamente com os nossos alunos, e, consequentemente, ir para o embate mesmo. Porque a universidade, para nós, também, nos últimos tempos, tem sido um campo também de embate. Embate para tentar
cadastrar nossos projetos, legitimar nossas pesquisas, nos afirmar enquanto pesquisador e não somente aquela que faz aquilo panfletar, ou seja, aquela que faz só panfleto. Nós precisamos nos afirmar e abrir esses espaços, e isso é um campo de embate pesado, tem sido um campo de embate pesado e muito solitário, porque quando a gente consegue, dentro da universidade, se fortalecer com os nossos alunos. Sim, com aqueles que não se enquadram no sistema da universidade e, consequentemente, encontram amparo nos nossos núcleos de pesquisa e, consequentemente, somam conosco. Todavia, não temos esse amparo entre os nossos colegas, os nossos colegas das mais diversas áreas. Muitas vezes, colegas do mesmo curso, do mesmo programa, enfim. Nós não temos esse apoio, né? Nós sempre somos olhados como aquela que não produz, aquela que não pode ser a professora, doutora, produtora de conhecimento, e, consequentemente, os que a seguem também. Então, assim, são desafios que a gente ainda encontra na universidade, que são muito grandes. Eu costumo dizer, e reafirmo mais uma vez, que o ativismo universitário, ou seja, ser professora negra na universidade, é muito sofrido e muito solitário, tá? É muito solitário porque nós terminamos ficando com os nossos pares, que são muito poucos, e a gente pega, eu dou um exemplo, por exemplo, no meu centro, né? No meu centro, por exemplo, se a gente for contar, nós não somos 5 professoras negras, doutoras. É muito pouco para o universo de letras, de história, geografia, de inglês, enfim. Nós não somos 5 professoras, tá? Então, assim, só para a gente perceber o quão solitário ainda é nosso discurso no tocante às relações com os nossos colegas de trabalho. Iraneide, eu vou, aqui tem 2 questões, viu? Vou ler para você, tá bom? Leia. A primeira é, professora Iraneide, como você vê as aulas online para estudantes negras periféricas e também o retorno? Oba, quem é a pessoa? Aqui está como vida docente. Vida docente. Bom... Você quer anotar outra? Você quer anotar outra? Não, deixa eu responder essa, você me diz a outra em seguida, que essa é mais tranquila. Essa é nada tranquila, na verdade. Assim, o que eu digo, né? Como é que eu vejo esse retorno e as aulas remotas? Primeiro, aulas remotas para os nossos alunos, sobretudo os nossos alunos negros, que muitas vezes não têm estrutura, não tem um computador em casa, utiliza-se do núcleo de pesquisa, utiliza-se da universidade, não tem internet em casa, que utiliza muitas vezes, faz os trabalhos todos no núcleo, que não tem nenhuma condição estrutural para assistir aula com qualidade, eu acho que não funciona. Tem sido um embate aqui na minha universidade, né, no sentido de, bom, se der condição para que o aluno assista a aula, sim. Se não, eu sou totalmente contrário, eu acho que não deve haver desse modo. Esse é um ponto que eu acho que é super importante pensar, né? Como é que esses alunos vão ter aula nesse sentido. E um retorno, quando ela fala um retorno, eu sou muito pouco esperançosa de um retorno breve, tá? Um retorno seguro, e quando eu falo seguro para nós, porque nós estamos bem mais vulneráveis, enfim, ao vírus e às consequências dele, um retorno seguro para nós, eu creio que daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano, segundo semestre do ano que vem, eu acho que com a vacina, com condição, nós podemos ter um retorno seguro. E aí, esse sim, a gente pode fazer. Um retorno remoto, eu acho que se o Estado, e eu falo que o Estado, quer seja a esfera federal ou estadual, enfim, der condição, eu acho que estou sim, te ouvindo. É possível sim. Tá ouvindo? Agora sim. Mas tá
Se for para ter aula sem condição, eu sou totalmente contrária. Eu acho que este ano é um ano que não aconteceu. Enfim. A outra questão, Cida? A outra questão é quais são os limites das ações afirmativas? Esse é de Mônica Regina. Mônica. Dos Santos. Mônica Regina dos Santos. Mônica, nós temos, na verdade, discutido essas políticas a nível nacional. Eu estou hoje coordenadora regional do Consórcio Nacional do Estudos Afro-Brasileiro, né? Juntamente com alguns grupos de pesquisadores que lidam com as políticas afirmativas brasileiras. E, sobretudo, porque nós temos, até 2022 é o nosso limite para a avaliação dessas políticas, conforme a legislação prevê. Nós temos a experiência de ações afirmativas no Brasil, na prática, desde 2002, né? 2001, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seguido da UNB, UNEB, e assim, nós temos a nossa universidade, 2008, a gente tem um mapa bem interessante dessas políticas, da implementação dessas políticas. O desafio disso tudo tem sido, ao longo dos últimos anos, né, quase 20 anos da política, o desafio, sobretudo, tem se dado ao acompanhamento dessas políticas avaliativas e a questão das fraudes, né? Ou seja, o monitoramento no sentido de evitar as fraudes, que são hoje, para nós, problemas seríssimos, tá? Contar com e é um advento bastante recente, as bancas de identificação, como instrumento de monitoramento do acesso desse aluno, tem sido um instrumento importante, mas ainda tem bastante fragilidade, sobretudo porque nós não contamos na universidade, aí voltando ao que a Cida falava e que eu falava, nós não contamos dentro da universidade com um corpo acessível, um corpo jurídico acessível, um corpo docente acessível, um corpo discente acessível. E, consequentemente, termina sendo mais um trabalho para o grupo de professores dos núcleos de estudos afro-brasileiros. Esse é um ponto. Outro ponto é que nós, quando constatado o processo de fraude, e nós temos muita fraude nesse período em que as políticas têm sido implementadas, nós temos problemas seríssimos, né? Antes das bancas, sobretudo, quando constatado e vai para a justiça e se denuncia e tem todo um processo, e quando chega no judiciário, nós também não temos um judiciário que tem um entendimento que as políticas afirmativas não são privilégios, e sim uma necessidade de uma reparação histórica para grupos historicamente excluídos ou alijados do processo de acesso às políticas universais, ou o espaço da universidade em especial que a gente está falando. Tá? Então, nesse sentido, os limites, eu tenho percebido, ao longo dos anos que eu tenho trabalhado com essa agenda, tem sido exatamente, os limites têm sido exatamente a questão do processo de fraudes, o número de fraude que tem sido gritante, e como o encaminhamento dessas denúncias no tocante às faltas de sensibilidade, tanto da própria universidade quanto do judiciário. Sim. Tem mais questões, Cida? Não, por enquanto não. Mais alguém, gente, quer responder? Quer perguntar? Camila! Obrigada, muito bom ter você por aqui. Odilani, Natanael, estão por aí? Alguma questão? Conseguimos fechar, gente? Bom, parabenizar o Nudes, né? Parabenizar o Nudes por esse momento que foi muito bacana. Camila diz que é live enriquecedora. Muito obrigada, Camila. A gente fica muito contente com essa sua afirmação, e a ideia é abrir um debate nesses espaços que também são nossos. Sim, Cida? Eu acho que a gente não tem mais questões, né? E o que a gente pode estar encerrando, né?
esse Sim, momento, sim. tá bom? Sim. Então, eu vou terminando, agradecendo a você, viu? Antes de terminar mesmo, eu gostaria de colocar aqui, né, eu até pensei, por que nós erguemos as nossas vozes nos espaços que nós estamos, né? E aí eu utilizo um pouco do livro, né, de Bell Hooks para dizer que erguer a voz não é aceitar o lugar determinado pelo outro por nós. Erguer a voz é ser, existir, resistir. Erguer a voz é se mobilizar para além das fronteiras. Erguer a voz porque somos sujeitos históricos. Erguer a voz nos movimentos sociais e na universidade. Erguer a voz epistemologicamente antirracista. Erguer a voz por voz de si, voz de tantas outras. Erguer a voz é construir nossa própria história, onde quer que nós estivermos. Então, diante disso, eu encerro, né? Nós encerramos. E gostaria de falar suas palavras finais, professora Iraneide. Sim, 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 sim. Primeiro agradecer o espaço, agradecer, eu acho a companhia da minha amiga querida Cida, né? Eu e a professora Aparecida nos conhecemos, ela fazia doutorado e eu mestrado na Federal do Ceará e foi uma companheira boa de muitos papos, de muita contribuição acadêmica, enfim, muitas trocas de experiências e saberes, que para mim foram importantes e continua sendo uma pessoa muito querida, né? Parabenizar você e dizer que foi muito bom ter estado com você neste espaço, né? E que outros espaços venham também para a gente estar construindo junto, fortalecendo o nosso ativismo, nosso trabalho de pesquisa, enfim. Nossa amizade, que somos amigas, uma pessoa que eu tenho muito carinho e amizade. Né? Agradecer ao Nudes, né, o núcleo, dizer que parabenizar também pelo não somente essa live, gente, mas o Nudes está, daqui a pouco a Aparecida vai divulgar. Essa é a primeira, né, Cida, de uma série até dezembro de lives que vai acontecer, para que vocês que estão aqui conosco hoje, acompanhem, né? Vá lá no site, daqui a pouco a Cida vai dizer direitinho, e acompanhe, dizer que o Nude está de parabéns, né, pelo trabalho, pela iniciativa, pela proposta de formação, né? Não somente de informação, mas formação. Então, muito obrigada e parabéns a vocês, né? Vocês que estão aí na labuta, e nós também por aqui continuamos conosco. Dizer que contem conosco, né, do Sankofa, do NEPA, da UESP, enfim, contem conosco não somente na amizade, mas contem conosco também nas parcerias de pesquisa, nas parcerias de diálogo, nos fortalecimentos coletivos. Eu estou à disposição sempre, o nosso núcleo, nosso grupo também está também por aqui, para isso também, né? Para além dos afetos também, o trabalho também conjunto, tá? Então, muito obrigada a todas que nos ouviram. O Natanael está ali dizendo, oba, olá! Os meus alunos, a Josane, o Natanael, a Camila, que passou por aí, enfim. Muito obrigada a cada um e a cada um de vocês que estiveram conosco nessa noite, né, que somaram conosco. A Toninha Castro, lá do Campo Maior, minha aluna no passado, há alguns anos atrás, está conosco também, ficamos contentes. E é bom ver vocês por aqui, encontrar por aqui. Cida, minha querida, um abraço forte, fique bem, se cuide, saúde, que possamos juntas. Tá certo. Eu agradeço também esse momento, né, da professora Iraneide, amiga de outros tempos e desse tempo, né? Agradeço a todas as pessoas que estiveram presentes até esse momento, que as suas contribuições. Agradeço aos amigos de perto e os de longe que aqui estiveram também, né, para nos ouvir, para esse momento tão enriquecedor que foi das informações, né, da exposição da professora Iraneide. E aproveito nesse momento para dizer que, já coloquei lá no começo,
essa foi a nossa primeira atividade do Nudes Convida 10 anos. Ele iniciou hoje no dia 29 e vai até o dia 16 de dezembro, né? Todos os meses nós teremos uma atividade em comemoração aos 10 anos de Nudes, tá certo? Sendo que a nossa próxima atividade vai ser no dia 26 de agosto, às 19 horas, tá certo? Então é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, fiquem bem, curtam a nossa página tanto no Face como no Instagram, né, que a gente vai amar, né? Um abraço para todos e muito, muito, muito obrigada, Iraneide. Beijos, beijos para todos. Beijo, querida. Vamos seguir o Nude, gente. Vamos! Até mais. Até mais. Tchau.